Terceira semana, história, crise de 29 e a quebra da Bolsa de Nova York, a quinta-feira negra. Vamos partir para a nossa terceira semana. Bem, final da Primeira Guerra Mundial. Economia europeia totalmente arrasada, não é? Precisando de recuperação. Qual é o saldo dessa guerra? Como está descrito aí, não é? As economias estavam devastadas, 10 milhões de mortos em combate, 5 milhões de desaparecidos e 7 milhões de feridos ou mutilados, tá? A guerra cobrou um preço muito alto a esses países europeus, que foi, né, o principal palco dos conflitos, não é, da Primeira Guerra Mundial. Imaginava-se que os custos desta enorme guerra, não é, dessa guerra extremamente penosa, seriam pagos, não é, pelos derrotados. Porém, os derrotados estavam tão ou mais, não é, fragilizados, destruídos quanto os vencedores. Então, foi na verdade uma guerra onde não existiram esses vencedores. Bem, antecedentes da crise de 29. Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra, ele surge no cenário mundial como maior potência. Mas por que ele surge como maior potência? Os principais fatores, na verdade, são: primeiro, em seu território não houve destruição. Então não houve destruição do seu parque industrial, não houve uma devastação. Essa é a primeira característica. A segunda característica deste momento é que a Europa, os países europeus, durante a Primeira Guerra Mundial, vão comprar seus mantimentos, né, vamos chamar assim, os insumos de guerra, vão comprar alimentos, armas, dos Estados Unidos. Então ela vai se tornar o maior credor do mundo e a sua produção, para atender à demanda interna, mas principalmente à demanda europeia, vai aumentar consideravelmente. Esse volume de exportações vai ser mantido pós-guerra para a recuperação dos europeus, não é? Para que isso ocorra também, houve uma mecanização da agricultura, não é? E ele se torna, como já foi falado, o maior credor internacional. A indústria dos Estados Unidos, para vocês verem, para vocês observarem, ela se torna uma das maiores, né, porcentagem. 85% dos automóveis são produzidos nos Estados Unidos, não é? 66% do petróleo, 53% do carvão, 40% do ferro e 60% do cobre e do alumínio são produzidos por indústrias americanas. E isso, não é, vai potencializar, né, os Estados Unidos, né, como maior potência industrial daquele momento e que está perdurando, não é, até bem pouco tempo, até o advento da China como grande potência industrial. Bem, como é que você caracteriza a sociedade americana, o mercado americano, melhor falando? Sociedade não, mercado. Então você vai ter o Partido Republicano no poder, não é? Você vai ter um moralismo muito grande, principalmente com a lei seca. A lei seca vai ser uma das principais características sociais daquele momento, devido à guerra, devido a uma série de como é que eu vou falar para vocês? Uma série de conexões da sociedade. Achava-se que a bebida, não é, era responsável por muitos desses males, não é? Então, a lei seca é uma lei que vai proibir, não é, a venda, a produção, de certo sentido, e a venda, não é, desta bebida. O que não vai ser proibido é o seu consumo em particular. Então, você não poderia, por exemplo, ter bares, não é? Mas você poderia consumir em casa. O problema é que você teria que comprar. Então você tem esse grande problema, essa grande questão. Essa lei seca vai durar de 1919, final da guerra, 1918, né? 19 a 1933.
logo após, perdão, logo após a a crise de 29. Então, você tem uma procedência grande, não é? Você vai ter o liberalismo interno, que é a não intervenção do Estado na economia, protecionismo alfandegário, ou seja, você vai cobrar, não é, impostos dos produtos que chegam até os Estados Unidos, o isolacionismo na sua política externa, tá? Devido justamente à Primeira Guerra Mundial, que vai causar grandes estragos na Europa, e a sociedade americana tem esse receio de se abrir para o mundo, então ele se isola internacionalmente. Vai existir uma concentração de renda, e como você tem um liberalismo interno, você tem uma exploração dos operários com a ausência de leis trabalhistas. Você vai ter a concentração de renda, vai favorecer investimento nas bolsas de valores e, com isso, uma especulação financeira. Tá? Esses dois itens que estão destacados em tamanhos diferentes, ausência de leis trabalhistas e especulação financeira, vão ser os potenciadores, não é, da crise de 29, e depois vamos explicar mais tarde. Bem, causas, superprodução. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vão manter uma produção durante a guerra, pouco antes da guerra, durante a guerra, e quando finda a guerra, ela mantém essa produção, porque os países europeus necessitam de quê? Necessitam manter, não é? Perdão, os países europeus eles necessitam não é manter, mas reconstruir o seu parque industrial. Então, o seu parque industrial ele precisa ser reconstruído. Num certo momento, não é? Meio da década de 1920, você vai ter esse parque industrial recuperado, tá? Recuperado, ou início de recuperação em alguns países. O que você vai ter? Uma diminuição da compra de produtos dos Estados Unidos, e isso vai fazer, em teoria, que a indústria estadunidense se retraia, deixe de vender tanto, diminua o seu nível de produção. Isso não vai acontecer. Os Estados Unidos continuam a produzir em grande escala, apostando agora no mercado interno. Então, o seu mercado interno, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a absorver o que era mandado, uma demanda externa. Então, você tem essa característica. Bem, você vai ter, com a recuperação do mercado, do parque industrial europeu, uma queda nas exportações, o mercado interno é insuficiente. Você começa a ter uma crise de subprodução com uma grande quantidade de excedentes. Os excedentes não são vendidos, gerando prejuízos, e os prejuízos causam as demissões para a contenção de despesas. Dessa maneira, você tem um círculo, não é, vicioso. Você produz muito, tem excedentes, esses excedentes não são comprados. Para você diminuir seus prejuízos, você demite, e esse funcionário demitido, ele deixa de ser mercado consumidor, porque ele não tem mais dinheiro para consumir. Então você cria aí um ciclo, não é, no qual você vai ter uma série de demissões e fechamento de fábricas. Você tem aí uma nova retração desse mercado interno, o ciclo se repete anualmente e vai, de forma muito forte, reduzir lucros e as ações das empresas. Bem, aí você tem, com a especulação imobiliária, várias empresas vão especular na Bolsa de Valores, não é? E você tem a quebra da Bolsa de Nova York no dia 24 de outubro de 1929, né? E milhares de ações vão ser disponibilizadas sem compradores e sem o devido lucro. Tá? E você vai ter essa falta de compradores e esse prejuízo das empresas desvalorizando essas ações, e essas ações caindo a patamares muito baixos, tanto que você vai ter muitas delas como simplesmente papéis que não valem nada. Bem, consequências, não é, da crise de 29
é desemprego em massa, 14 milhões só nos Estados Unidos, falências generalizadas, tá? 30 mil empresas, 4 mil bancos dos Estados Unidos, uma crise do liberalismo econômico, tá? Crise das democracias parlamentares na Europa. Então, a crise de 29, que vai eclodir, vai começar nos Estados Unidos, ela vai se espalhar para o mundo. A Europa, que também precisa vender, que também precisa do mercado dos Estados Unidos, sofre com essa crise. E você tem aí um questionamento das democracias. A democracia é o melhor sistema de governo? Tá? E aí, na Europa, você vai ter a ascensão dos regimes totalitários, nazismo e fascismo. No Brasil, você tem uma crise de café, do café, melhor falando, tá? Porque os Estados Unidos compram café brasileiro. A partir da queda da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos, evidentemente, deixam de importar café, muito mais importante, comida, né? Deixam de importar café, e ao importar o café, ao deixar de importar o café, você tem uma queda no preço vertiginoso do café, causando em 29 uma crise que vai se desdobrar, né, no final da República Velha e começo da Era Vargas. Quem é a exceção desse momento é a União Soviética, tá? O seu isolacionismo não é internacional, não dependendo do mercado externo, e planos quinquenais de 5 em 5 anos, o governo soviético atacava, entre aspas, tentava resolver um problema de algum setor específico da economia soviética. Como no começo de 1917, quando você tem a Revolução Russa, a Rússia e os demais países depois vão se transformar na União Soviética, estão muito atrasados, eles se concentram na produção e no consumo interno. Tá? Então, você tem essa blindagem que a União Soviética vai fazer com os planos quinquenais. Vamos ver a recuperação, não é, dos Estados Unidos. A eleição de Roosevelt, né, o Partido Democrata, e em 33 a colocação em ação de um plano, o New Deal, inspirados, não é, nas teorias do inglês Keynes, onde o Estado ele controla a economia. Keynes vai tomar como base também, Roosevelt vai tomar como base também, os próprios planos quinquenais da União Soviética. Tá? Vai existir uma intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado ele controla a economia, o abandono de um liberalismo econômico, aí você tem com o Keynes, né, keynesiano, né, a política keynesiana, o abandono do liberalismo, não é? E você vai ter, entre aspas, aí, o neocapitalismo, um capitalismo gerenciado pelo Estado, onde o Estado ele vai fazer intervenções para controlar a economia. Tá? Empréstimos agrícolas, não é? Para os endividados do campo, tá? Destruição dos excedentes agrícolas, prática que até hoje ocorre nos Estados Unidos, não é, de insumos, isenção, ou o governo estadunidense paga para você não produzir, a criação de leis trabalhistas, seguro-desemprego e obras públicas para a melhoria da infraestrutura e para a redução do desemprego, gerando mercado consumidor. O que o Estado vai fazer? Ele vai fazer várias obras públicas, estradas, pontes, vai fazer hidrelétricas, e essas obras vão dar emprego às pessoas começam a consumir, não é? Começam a consumir, e esse consumo desses trabalhadores empregados pelo Estado vai aquecer a economia. Então, alguém que compra, alguém que consome gera uma demanda de produtos, e essa demanda de produtos gera mais empregos, mais indústrias, e você tem um reaquecimento da economia. Essa recuperação
Reparem só, renda nacional em bilhões, você vai ter em 29, 88 bilhões e você vai ter em 1934, auge da crise, apenas 49 bilhões e 9 anos depois, em 1940, lembrando que já começou a Segunda Guerra Mundial em 39, você tem aí, 1940, 81 bilhões, quase o mesmo patamar que estava durante a crise. Qual é a diferença aqui? A diferença é que você aqui tem um liberalismo interno, então você tem uma bolha, o que o pessoal chama hoje. Esta bolha, essa produção, ela é falseada, ela não existe, né? Os 88 bilhões não existem de fato, ao contrário do pensamento keynesiano, onde você tem um crescimento seguro, um crescimento tutelado, controlado, pelo Estado. Bem, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato, ok? Um abraço para vocês.